Muito bem, estamos de volta e o assunto por aqui é inflamação. Você sente seu corpo inflamado por aí? Ou nem consegue reconhecer os sinais? Bom, quando a gente está passando por um processo de inflamação, o nosso corpo pode sofrer sim muitas alterações. E dependendo do grau, até complicações para a nossa saúde vão acontecer, reduzindo a nossa qualidade de vida. Então, olha, ter autoconhecimento é importante para a manutenção da saúde, perceber o que está fora do esperado no seu corpo, estar atento a sinais pode te ajudar, de repente, no processo de diagnóstico e, quem sabe, desinflamação do seu corpo. Você aí sabe como identificar os sinais de que o seu corpo não está bem? Bom, a doutora Daniela Cano, médica do estilo de vida e cofundadora da Sou Saúde, está por aqui hoje para nos ajudar a entender quando pode ter algo de errado acontecendo com o nosso organismo. E eu quero ter a sua participação aqui também, junto com a doutora Daniela Cano, junto comigo, contando como é que você lida com a inflamação no seu corpo. Recebeu um diagnóstico difícil, não entende muito bem o que isso significa? Então acompanhe essa conversa aqui na sua tela, mas também você pode acompanhar e participar dessa conversa usando o WhatsApp. Acessa pelo QR Code aqui da sua tela, ou então digita aí 12 98266 0004, que é o nosso contato. Durante a nossa conversa, você pode mandar por aqui a sua participação e a gente tenta trazer na tela o que você escreveu pra gente. Combinado? Muito bem. Doutora Daniela Cano, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos vocês. Um prazer imenso estar aqui junto de novo. A gente te agradece pelo seu tempo, pela sua dedicação mais uma vez. Hoje eu acho que a gente vai trazer aqui uma aula com a doutora Daniela Cano, que é uma estudiosa, ela estuda bastante, ela tem ajudado muita gente a compreender esse processo e hoje ela vai nos ajudar, ela vai te ajudar. Você gostaria de uma consulta com ela? Aproveita, porque esse momento aqui é praticamente uma consulta. Doutora, a nossa produtora aqui de hoje, a Tamires, ela trouxe aqui pra gente uma ideia, uma ilustração interessante do que seria a inflamação. Ela encheu uma bexiga por aqui, só que essa bexiga, ela estava bem gordinha já no primeiro bloco e agora no segundo ela está começando a murchar. Por quê? Porque o nosso corpo, às vezes, também fica assim. É um membro que está inchado, que está mais avermelhado, que está fora do tamanho padrão, né? E aí a gente está ilustrando dessa maneira a inflamação. Conta pra gente o que seria inflamação, doutora? Oi, Teru. A inflamação é uma resposta que o nosso sistema de defesa tem quando algo diferente entrou no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você machuca ou toma uma picada, tem um corpo estranho lá que entra lá com a picadinha, o veneno do inseto, ou você se machucou e aquela sujeirinha entrou dentro do seu corpo. Aí a gente tem o que a gente chama de inflamação aguda, que é uma reação do seu sistema de defesa para combater aquela situação, aquela lesão que acabou de acontecer. Agora, tem a inflamação crônica também, que muita gente está escutando agora, que está relacionada com as principais doenças, como obesidade, câncer, diabetes, pressão alta. Esse tipo de inflamação é uma inflamação mais leve, mas de longo prazo. Porque, por exemplo, quando você tem uma reação de um machucado e cicatriza, rapidamente acabou aquele processo inflamatório. Agora, na inflamação crônica, você fica com aquele sistema de defesa trabalhando mais assim, em baixo nível, mas há muitos anos. E isso está associado com vários tipos de doença. A gente pegou aqui outra para comparar. Nesse período de tempo, enquanto a doutora estava respondendo o que é a inflamação, a gente tem uma que estava exatamente do mesmo tamanho aqui. E olha como é que o corpo, ele respondeu, né? Aqui seria só uma ilustração, mas respondeu à inflamação, ficando assim mais cheinho, e quando está desinflamado, seria o tamanho aumentado, ele volta para o tamanho original, né? Doutora, o que pode causar essa inflamação no nosso corpo? Vamos falar da inflamação crônica, que talvez seja o problema mais grave por conta dos dados que a gente tem mundiais, né? A gente tem as doenças crônicas, por exemplo, são todas relacionadas à inflamação, certo? Sim, grande parte das doenças que nós temos hoje, que mais tem acometido as pessoas, e agora no mês de outubro, que a gente está falando bastante sobre o câncer de mama, né? Mas os cânceres estão associados com o processo inflamatório, doenças do coração,
diabetes e obesidade. Então, a causa disso é um estilo de vida inadequado, né, do qual a alimentação tem um papel super importante, o estresse também, contato com ar poluído, né, o uso de alimentos muito ultraprocessados, todo esse estilo de vida nosso artificial tem causado esse processo inflamatório. Olha, é difícil até a gente conversar sobre isso, porque a não ser que eu viva no campo e tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que vêm de cidades menores ou que moram na zona rural, que vão ter de repente um impacto menor sobre esses causadores da inflamação, por um lado, né? Mas por outro, a alimentação, o próprio estresse, a preocupação também podem acabar impactando ou interferindo na inflamação. Agora, eu acho muito interessante a gente tentar identificar uma inflamação. Uma febre, por exemplo, seria um indicativo de que existe uma inflamação? Sim, com certeza, Teru. Quando a gente tem um vírus, uma bactéria que entra no nosso corpo, ou quando a gente tem uma célula tumoral que está crescendo dentro do nosso corpo, nosso sistema de defesa tem que dar um alerta. E aí a febre é um dos sinais de alerta que esse sistema de defesa vai dar. Os soldadinhos começam a trabalhar melhor com a febre, né? Porque o corpo precisa aumentar a temperatura para eles se locomoverem melhor. Então é um sinal, mas é um sinal, na verdade, bom, né? É um alerta. Se a gente não tivesse febre, a gente não ia saber que está com aquela infecção ou aquela inflamação. Olha, é interessante pensar desse jeito. Então, se a gente tem sinais, a gente precisa até agradecer por eles, porque eles fazem a gente correr atrás do problema. Agora, antes de falar desses sinais, que eu acho que é bem importante a gente trazer aqui, doutora, eu queria saber se é possível prevenir a inflamação. Olha, a gente já tem aqui uma transformação bem maior, né, do padrão original representando o inchaço aqui, gente, para o volume original dessa bexiga, desse balão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre prevenção. Dá para prevenir? Dá, com certeza. Essa inflamação crônica, como ela é causada pelo estresse, por um estilo de vida muito maluco, a gente precisa cuidar com a nossa alimentação, comendo coisas mais saudáveis, dormindo no horário certo, né, procurando ficar sempre na natureza quando puder, fazendo atividade física. A atividade física vai ajudar muito a eliminar as toxinas do estresse, né? Então, tem como prevenir, sim. E caso a gente já esteja, também tem como remediar, com certeza. Doutora, quando você fala sobre essas soluções simples, dá até a impressão de que elas são simplistas, mas a maneira como essas soluções de prevenção, ou esses cuidados de prevenção e de tratamento também, eles funcionam, que eu acho que é o mais interessante, porque eles atuam na origem do problema, enfrentam não só os sintomas, mas o problema em si. Quando a gente dorme cedo, a gente tem condições de restaurar o corpo, restaurar células, restaurar possíveis danos, corrigir, né, alguma coisa que não foi bem naquele dia. Um simples remédio que é dormir, mas poderoso. E o que eu acho mais interessante desses fatores de prevenção é que são acessíveis, quase todos eles, para a maioria da população, não é? Com certeza, são remédios que Deus já deixou para a gente, né, disponível. Dormir, todos nós temos condições de dormir, não é? E muitas pessoas estão tendo dificuldade de dormir, às vezes porque está nessa rotina tão maluca, uma rotina de ficar assistindo TV até tarde ou muito estressado. Mas quando a gente vai ter uma vida um pouquinho mais simples, com certeza a gente consegue contornar essa situação. Bom, vamos falar agora de sinais de que o seu corpo pode não estar bem. Eu vou trazer aqui alguma coisa mais pontual, mas só lembrando, doutora, que não necessariamente quando a gente tem um desses sinais significa que a gente tem uma inflamação, não é? Os sinais da inflamação, eles são sinais que a gente fala de que eles são inespecíficos. O que quer dizer? Você ter não quer dizer que você está inflamado, mas quando você tem, você já tem que estar atento, porque são sinais que pode estar indicando que você está inflamado. Então, eu acho que vale a pena a gente conferir aí como é que está o seu corpo, que alertas que ele está dando. Dor, bem inespecífico também. A dor, quando a gente está mais inflamado, pode ser uma dor de cabeça,
As pessoas, uma das coisas, o que mais se estuda hoje com relação à inflamação é a doença da artrite reumatoide, aquela doença que dá dor nas articulações, né? Todas as juntas que estão doendo. Então, a dor pode ser nas articulações, pode ser uma dor de cabeça, pode ser dor muscular, mas é muito comum dor nas articulações e também dor de cabeça. Então, é um sinal que a gente precisa ficar preocupadinho aí. Doutora Daniela, tá chovendo interação aqui do povo falando que sente dor. Vou trazer um comentário aqui na tela representando esses todos que a gente está recebendo. Faz alguns dias que tenho sentido dores em todo o meu corpo, como se estivesse inflamado. Não sei o que fazer, diz aqui a Joselina. E ela está representando muitas mensagens que estão chegando aqui para a gente. Será que isso pode ser indicativo? Porque ela não fala quanto tempo, né? Mas ela falou que nos últimos dias. Essa dor, ela tem uma duração longa? Então, geralmente, como a gente falou, a inflamação crônica, ela é uma inflamação de baixo grau, mas que fica persistente. Então, quando aparece uma dor, por exemplo, igual a Josélia, que já está aí há muitos dias, pode realmente ser uma inflamação crônica. Precisa ver se ela não está com alguma febre, se ela não está com algum problema, né, de estresse, ou está dormindo mal, está comendo mal, né, se ela tem alguma doença associada. Por isso que é bem importante que ela vá procurar um médico. Mas dores no corpo inteiro pode ser, sim, um sinal de inflamação e também de uma doença, né? Como fibromialgia, por exemplo. Aí, ó, tá vendo? De repente você tá precisando investigar mais isso, Josélia. Ó, a sensação do corpo cansado, bem relacionada a essa dor aqui. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sinto uma dor, mas ao mesmo tempo parece que meu corpo tá pesado, tá cansado. Porque muitas vezes a parte da inflamação pega o nosso cérebro, né? E é o cérebro que comanda todo o nosso corpo. Então, se essa inflamação chega a nível cerebral, a pessoa sente essa fadiga. E como o sistema de defesa, os soldadinhos estão lutando o tempo inteiro, isso causa uma fadiga, né? Causa um consumo das suas energias. E aí a gente sente essa fadiga crônica, sabe? Muita gente, por exemplo, no pós-Covid, que o Covid é uma inflamação aguda, né? Mas que está com sintomas aí crônicos, né? De inflamação crônica no pós-Covid. Muita gente ficou com aquela fadiga, assim, que parece que desabou o corpo, né? Então, pode ter sim. É um sinal. Outro sinal aqui muito interessante que talvez você não esteja relacionado com alguma inflamação. O intestino está desregulado, tanto para constipação quanto para soltar esse intestino. Isso pode ser o intestino inflamado, pode ser a causa de toda a inflamação ou pode ser uma consequência. Se a gente come muito queijo, por exemplo, frituras, açúcares, bebida, né, adoçada, esses sucos de caixinha que o pessoal acha que é saudável, não é? Esses muito doces, né? Acaba que inflama o intestino e o intestino, então, tem vários soldadinhos lá que funcionam como se fosse um muro para não passar coisas ruins para o sangue. E quando esse intestino está inflamado, ele abre essas portinhas e acaba passando para o sangue, o que a gente chama de citocinas inflamatórias, que isso vai acabar indo para o sangue e do sangue vai para o corpo inteiro. Então o intestino está diretamente relacionado com essa inflamação crônica e se ele está desregulado aí, uma hora está trancado, outra hora está solto, é bom fazer uma investigação aí com o seu médico. Gente, olha, não só a investigação com o seu médico, mas eu acho que ajuda muito quando a gente vai para o médico com um diáriozinho aí, tentando, assim, descrever, olha, dia que eu comi tal coisa, tive esse sintoma, dor de cabeça, inflamação, enfim, inflamação não, o intestino prendeu, mas quando você tem por escrito, você ajuda o médico a matar a charada junto com você. Você é peça-chave. Não acha que médico tem bola de cristal, não. Ele vai seguir pistas. Olha aqui uma pista, um sinal de que talvez o seu corpo esteja inflamado. As alterações também na urina podem acontecer. Que tipo, doutora? A pessoa pode ficar um pouquinho mais predisposta a ter infecções na urina, porque como a imunidade dela cai, tem uma alteração, né, da microbiota, às vezes até vaginal, por exemplo, da mulher, ou alguma alteração na bexiga, né? E qualquer coisa que acontece com aquela imunidade debilitada, os soldadinhos estão fraquinhos, começa a dar o tempo inteiro uma alteração aí, ou uma infecção de recorrência, né? Toda hora está tendo uma cistite, por exemplo.
isso pode acontecer. Olha aqui essa aqui que interessante. As condições da pele, coceira, alergias, poderiam também indicar inflamação, doutora? Com certeza. A pessoa, às vezes, pode até ficar um pouco inchada, como você falou, né? Uma pessoa obesa, por exemplo, ela nem precisa fazer exame nenhum, ela já sabe que ela está inflamada, né? Porque o tecido de gordura é um tecido que já inflama. Então, quando você vai pegar na sua pele, se você sente dor toda vez que você aperta, ou você está com muita coceira, ou uma doença autoimune, como psoríase, por exemplo, que é aquela doença que começa a descamar e coçar muito, né? E isso pode indicar uma alteração realmente de uma inflamação crônica e que, inclusive, pode estar relacionado com o seu intestino inflamado. Interessante, minha gente. Olha aqui, se você sente oscilação da energia, tem dias que tá ok, tem dias que parece que não tem pique, não tem ânimo para nada, dá-lhe 6 da tarde, dá-lhe 3 da tarde, você corre tomar aquele cafezinho porque não está aguentando terminar o dia. Isso também pode indicar uma inflamação que, de repente, está sendo até mascarada, doutora, porque daí a gente recebe aquela injeção de bom ânimo, seja qual estimulante a gente escolher, mas, na verdade, está mascarando um problema maior. Isso é muito sério, né, Teru? E o brasileiro adora mascarar esse cansaço aí com um cafezinho, né? E aí vai piorando, porque às vezes toma ainda o café com açúcar. Então precisa prestar atenção, gente. Se você tá com essa fadiga crônica, né, uma sensação de cansaço, o humor começa a ficar alterado também, né? Como o Teru falou, às vezes tá bem-humorado, ou às vezes parece que vai sair da cama e nem consegue sair da cama, já acorda cansado. Sempre que eu vou perguntar para os pacientes, eu pergunto, você já acorda como? Cansado ou descansado? E a pessoa fala, já estou acordando cansada, precisa dar uma investigada, isso não pode ser uma inflamação crônica. Olha aí, e assim, gente, nós somos seres, né, nossa vida não é estática, então tem momentos que você vai viver mais estresse, maior adrenalina, e isso pode interferir no seu sono, você vai acordar por um período, de repente, cansado, mas isso não pode ser o seu modo de vida, porque significa que alguma coisa não vai bem. Então, isso precisa ser relatado ao médico. Agora, tem uma interação aqui, doutora, que eu quero ver se você pode nos ajudar. Quem está falando com a gente é a Marise. Existe algum anti-inflamatório natural? Você falou aqui de várias condições que podem inflamar o nosso corpo, doutora. Será que existe algo? A gente precisa tirar, primeiro de tudo, viu, Marise? Nós precisamos tirar as coisas que estão inflamando, como eu falei para vocês. O queijo, a manteiga, as gorduras, frituras, o estresse. E aí a gente tem a alimentação, nós temos chás, não é? Anti-inflamatórios como a camomila, que é super fácil de achar. A alimentação rica em vitamina C, como tem no brócolis, no pimentão, nas frutas, o mamão também tem bastante vitamina C. O que a gente vê na natureza geralmente é anti-inflamatório. Demais, demais. Eu vim aqui correndo pegar a minha revista Fique Leve, porque, doutora Daniela, até quero lembrar aqui que a doutora Daniela é uma das autoras desse material, desse guia de estudos que traz muito do que a gente conversou aqui. Muito, porque não é fácil corrigir um hábito que a gente está, de repente, levando por anos. Como, por exemplo, dormir tarde, como, por exemplo, se alimentar daquela alimentação mais fácil, mais barata que a gente encontra no mercado, mas que está trazendo, que está te correndo pouco a pouco. O açúcar é uma dessas alimentações, ou um desses produtos alimentícios, né? Porque não dá nem para chamar de alimento, que de repente estão te corroendo aos poucos. Não é fácil lidar com comportamentos que a gente tem arraigados. E eu falo por mim, como é difícil fazer uma mudança pequena no meu estilo de vida. E aqui você encontra lições, estudos, você encontra também a palavra de Deus dizendo o que você precisa para viver bem. E existem fases da nossa vida que a gente vai precisar de um pouquinho mais do que simplesmente saber aqui pela conversa do Vida e Saúde. A gente vai precisar se debruçar um pouquinho e estudar. Então, aqui nesse guia de estudos, você vai encontrar sobre os 8 remédios da natureza e vai encontrar também como é que você pode dar aquele passo tão importante para assumir a mudança necessária para a sua vida. Ô Ezenilda, vem para cá. A gente falou hoje por telefone, não é?
Esse material é maravilhoso, você pode começar a usar ele, vai receber na sua casa gratuitamente pelos correios e vai poder estudar aí no seu tempo, no seu melhor horário e aproveitar esse conteúdo. Ó, liga para cá para pedir o seu, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode pedir pelo WhatsApp, que é 12 9 8244 4449. O QR Code está aqui também para você poder usar isso. Está aqui para você poder acessar esse guia de estudos e receber na sua casa gratuitamente. Obrigada, viu, doutora Daniela? Isso aqui é uma herança que você participou, Sim. que você construiu e que tem ajudado muita gente, viu? Fico feliz, Teru. Que bom. Não parou por aí a sua contribuição, porque a doutora Daniela, juntamente com o doutor Luiz Fernando Sela, são cofundadores e são também, fazem todo o conteúdo do site e também do perfil Sou Saúde, pelo Instagram ou pelo site Sou Saúde, SOW, saúde.com ou @sousaude. Você encontra lá dicas, cursos de saúde, tem ali pérolas, eu amo suas pérolas, doutora, sobre atitudes simples que a gente pode tomar no dia a dia, né, para evitar a inflamação, ou para tentar, pelo menos, porque eu sei que a ciência está o tempo inteiro descobrindo coisas, mas para contribuir, porque quando a gente faz a nossa parte, a gente parece que também fica mais feliz, né? Com certeza, Teru, é muito importante que as pessoas se conheçam e conheçam como que elas podem se cuidar. O nosso maior bem é a nossa saúde. Se a gente não souber cuidar do nosso corpo, que é uma coisa tão linda, tão sagrada, não tem como a gente ser feliz. Então, é para isso que a gente está aqui, né? E vocês também do programa Vida e Saúde. Ó, gente, não perde essa oportunidade, não. Tanta gente faz fila para ser atendido pela doutora Daniela. E você, com essa boquinha, com essa oportunidade, corre lá no Instagram. Não tem Instagram? Então vai para o site sousaude.com. SOW, sou de semear saúde, em inglês é sousaude.com. Aproveita o conteúdo que tem por lá. Obrigada, doutora Daniela, mais uma vez pela participação aqui com a gente, viu? Obrigada a você, Teru. Um abraço para toda a equipe. Um abraço. Ó, gostou desse papo? É sério. É sério, para de deixar para amanhã as coisas que você precisa e pode fazer hoje. E Deus vai te abençoar em cada esforço que você fizer, porque é plano dele que você viva bem, que você viva livre desses sintomas, desses sinais que podem indicar uma piora na sua saúde. Ele é com você. E a gente também, sabe como? A gente pausa rapidinho no intervalo, para o intervalo, melhor dizendo, mas a gente volta com Tânia Santos por aqui, te ajudando em mais um treino para você fazer aí no seu ritmo. E ainda hoje tem receita saudável aqui na nossa bancada. Você está vendo aí esse delicioso refogado de quinoa. Então, ó, Vida e Saúde tem muita coisa boa para você ainda hoje, não sai daí não, que eu volto já.